E olha só quem voltou, gente. Prometi e voltei aí, né? Vamos finalmente aí falar um resumão aí das 3 semanas do MasterChef aí, pra gente não ficar pra trás, depois a partir da semana que vem ficar regularizado. Vou fazer um resumo assim, resumo mesmo, porque senão o vídeo vai ter 1000 horas, tá? Pra você aí que gosta de MasterChef, gosta aí das fofoquinhas que a gente fala e gosta também de outros assuntos e tá curtindo o canal e não é inscrito, se inscreve aí, já curte o vídeo, comenta, compartilha aí com quem você quiser. Ajudem a gente aí a crescer, a subir esse canal aí pra gente monetizar aí e ficar tudo bem. E me ajudem também me motivando, dando indicações de mais vídeos e também nos assistindo. Então, vamos lá, sem enrolação. Bom, eu parei no último episódio falando sobre o final das seletivas, né? Então, foram divididos em 2 turmas e eles não sabem quais são. Para eles, a turma deles é a definitiva e para outra turma também. Então, esse terceiro embate, o terceiro episódio aí foi o embate entre o pessoal da primeira turma, que já são muitos, né? Eles foram fazer um leilão de ingredientes. A gente estava acostumado, né, a verem eles leiloando, né, o ingrediente lá principal pelo tempo, mas dessa vez foi diferente. Eles leiloaram, né, primeiro o ingrediente principal era uma proteína, eram 12 proteínas, né, 12 participantes, e cada um na sua bancada, eles tinham uma caixinha lá, tipo uma caixa misteriosa, com ingredientes. Então, tinha verduras, legumes, temperos, né? E outras coisas. E aí, eles poderiam trocar esses ingredientes pela proteína. Então, quem trocava mais ingredientes, levava. E aí, essa primeira turma é o Lucas, a Larissa, a Andréia, o Pietro, a outra menina lá da franjinha, que eu esqueci o nome dela, que ela é lá do Pará. Enfim, né? E aí teve carré de cordeiro, teve, né, vaca, frango, teve, assim, várias coisas. E a vencedora da prova foi a Andréia. A Andréia ali arrasou, já ganhou um broche ali e já tinha, né, alguns direitos ali, né? Ela já decidia ali quem, né, dos melhores pratos ali, ela mandava direto para a prova de eliminação. E ela mandou uma pessoa que ela dizendo ela achava forte, né, que foi a Laura. Então ali o pessoal já meio que não foi com a cara dela, né, o pessoal que tá assistindo, né. E aí gostamos, né, dela ter ido direto para a eliminação. Então, a segunda prova, né, que foi uma prova de pressão, ficou entre Thaísa, né, a da franjinha que eu tinha esquecido o nome, Renata, Laura, Vitor e a Gabriela. Os piores pratos já ia direto para a prova de eliminação, né, que foram a Larissa, o Vitor, o Jefferson e a Rafaela. E também os destaques positivos que subiram direto para o mezanino junto com a Andréia foram Juan, Lucas e Pietro. Então, essa segunda provinha aí, né, a prova de pressão, que a Gabriela, a Laura, a Renata, a Thaís e o Vitor tiveram que fazer, eles tiveram que fazer um brigadeiro, né, e quem ganhasse ali já escapava da prova de eliminação. A Thaísa fez um brigadeiro com tucupi, cumaru, cupuaçu, né, que são ingredientes lá do norte, né, da Amazônia ali, né, do Parazão que ela é, e venceu essa prova. Foi direto pro mezanino e aí ficou ali para eliminação o Vitor, a Gabriela, a Renata, a Laura, Larissa, Vitor, Jefferson e a Rafaela. E aí eles teriam que fazer um cuscuz paulista. Eu nunca comi, eu acho um pouquinho pavoroso, né, visualmente. E a influencer convidada, né, foi a nossa Blogs, a blogueirinha. E eu gostei da participação dela. Teve uma participação boa, assim, né, que a personagem é uma personagem, assim, né, bem
bem forte, né? Bem invasiva, assim, né? Ela fala na lata, então, assim, já chegou ali querendo tomar o lugar da Ana Paula, né? Botando pra valer, assim, né? Mandando o pessoal, né? Avisando os minutos. Mas foi bem de boa. A minha opinião também foi igual a dela. Eu nunca comi cuscuz paulista. Não é uma coisa muito agradável, assim, de se ver, mas deve ser gostoso, né? A Gabriela P, né, que é a ruivinha bartender, ela ganhou. Enquanto isso, ela também ganhou um pin dourado, que, né, vai valer aí para os próximos episódios aí. E o pior cuscuz foi a Rafaela. A Rafaela fez um cuscuz bem esquisito, assim, tava seco, né? Ela falou que nunca tinha feito, não sabia como fazer e tal. Assim, tava meio esfarelento, assim, na hora de cortar já tava todo caindo, né? E aí ela foi a eliminada desse episódio. Já o quarto episódio, né, que já foi com o segundo grupo, tiveram que fazer um prato que teria que se encaixar em um estilo de cozinha, né, que seria o tradicional, o casual ou o moderno. E aí, né, eles teriam que sortear lá, né, na urna, qual cada um ficava, só que eles sorteavam pro coleguinha, né? Por exemplo, eu coloquei minha mãozinha lá na urna, peguei o casual e aí eu teria que escolher qual dos meus colegas teriam que cozinhar. Então, também teria que ter ali na parte de conhecimento, além do conhecimento, a parte da sorte, né? Karine, Pamela, o Riad, eles ficaram na média e aí eles teriam que fazer aquela outra provinha de pressão, né, para saber qual vai para eliminar, qual se salva da eliminação. Já o Roberto foi o que ganhou o melhor prato, né? A gente gosta, sim, né? Tá gostando dele desde o primeiro episódio que ele apareceu. A Gabriela C, o José Roberto e o Vinícius também subiram ao mezanino direto, né? Foram os melhores. Alzileide, Georgia e Thaís foram os piores pratos, então elas iam direto para a eliminação. E aí, os medianos, né, que vão participar de uma prova de pressão, né, e o Roberto, né, o campeão da prova, já mandou uma pessoa direto para a eliminação, que foi o João Vitor. Já a prova de pressão, eles teriam que identificar tudo pelo tato. Então, eles colocaram ali uma bancada, né? A gente sabia o que era, eles não, os participantes não, né? E aí, cada um tinha que colocar a mão lá e identificar o que era cada coisa. Quem perdesse já estava direto pro... Quem errasse um já ia direto para eliminação, né? Já tinha perdido. Riad errou um, já foi para eliminação. E a disputa ficou entre Karine e Pamela. Gente, a Karine é uma figura, né? Primeiro que ela é vegetariana, quase incinerou o frango todo lá quando ela foi fazer. E aí a bicha é boa, assim, ela pegou muitas partes animais ali, né? Ela pegou língua, tripa, ela pegou umas outras partes ali que a gente não conhece e tá vindo bem. Ela errou, assim, uma coisinha, assim, mínima. Já a Pamela, assim, ela foi 880, né? Quem não gostou dela, tá odiando. Eu tô com um rancinho dela, assim, não sei dizer ainda, porque ela fica comentando ali as provas, né? Ela faz a nossa parte, Mas ela fica comentando ali, se achando demais, assim, o jeito que ela fala, e só fica mostrando ela ali nos depoimentos, ela criticando os pratos que o pessoal tava fazendo. E aí a disputa ficou entre as duas. Elas tiraram todos, acertaram todos ali que estavam na bancada. Veio outra bancada mais difícil. Aí tinha Caqui, né? E as meninas acertaram, né? Uma delas, né? Quem pegou, acertou o Caqui. Tinha, assim, muita coisa ali que dava pra identificar ou confundir, né? Por exemplo, o Riad mesmo, ele pegou machixe. Aí ele falou assim, ai, eu sei o que é, mas eu não tô lembrando o nome.
Aí ele descreveu todinho, mas como ele não acertou o nome, ele dançou. Então, era assim, bem específica mesmo essa prova. E aí a Pamela ganhou. Prova de eliminação. Ficou entre Alzileide, Karine, Georgia, João Vitor, Riad e Thaís. E aí eles teriam que fazer... Eles fizeram um peixe na telha. A influencer convidada foi a Nicole Balls, né? Chegou lá com seu belo peixe lá, o Carlinhos Maia, que ela dá o nome para os seus animais, nomes de famosos, né? E aí falou como cada um dos jurados lá, e a Ana Paula seria cada bicho. Ai, amei. E os competidores tinham tempo lá para fazer um peixe na telha. Teriam que tomar muito cuidado, porque a telha ela esquenta muito, né? Então, assim, quem já tinha mais experiência com isso, principalmente, creio eu, quem é lá do Norte e Nordeste, que usa mais, né? Todo lugar usa, mas lá para essas regiões aí usa mais, por ser regiões que usam mais peixe, né? Mais comum na alimentação, ia se dar bem. Quem se deu bem foi a Geórgia, com o melhor prato. A Alzileide, né, que eu falei que seria lá do Norte, Nordeste e tal. Ela também foi destaque positivo, né? Ela foi uma das que ganharam a prova, junto com a Karine. O João Vitor ficou na média, enquanto Riad e Thaís foram os destaques negativos. O Riad fez assim, um peixe muito esquisito, parecendo uma água suja, sei lá. Ele quis incrementar, colocar, que ele é sírio, né, da Síria. Ele quis incrementar as especiarias lá que tem no país dele, erva doce, não sei o que lá. Sendo assim, que aqui no Brasil a gente usa, né, o bom e velho tradicional. Cebola, alho, pimentão, tomate, um molhinho de tomate e só, né? Então, assim, não agradou os chefes e o Riad foi eliminado. E esse último episódio aí já foi com as duas turmas. E aí, né, foi a junção aí dos dois times, né, dos dois grupos pela primeira vez. Eles se encontraram. Deu 21 pessoas, né, agora, foram 2 eliminados de cada lado, eram 23. Teve ali a primeira abertura também do MasterChef. Eu gostei, assim, que era cada, né, dos 3 jurados e da Ana Paula, cada um em suas 3 versões. E aí, cada participante. Eu só não gostei muito da transição de um para o outro, mas ficou bem legal, né? Cada ano eles inovam um pouquinho a abertura, né? E aí os participantes chegavam lá, tinha um bolo gigantesco, né, no formato MasterChef, e balões e tudo enfeitado, então eles acharam assim, opa, vai ter festa, né? E festa combina com o quê, gente? Principalmente festa de aniversário, já que é uma edição comemorativa dos 10 anos. Combina com bolo, né? Então, o que que eles teriam que fazer? Eles teriam que fazer um bolo de 4 metros para fazer parte aí dessa prova, né? E cortar o bolo para alguns convidados especiais. Os convidados eram nada mais, nada menos, né, que 2 influencers, o Rangel e o Álvaro. Um dos convidados, Arnaldo Lorenzato, que é a figurinha carimbada aí do MasterChef, que é o crítico gastronômico. O ex-MasterChef Profissionais, acho que ele fez a 5ª edição, o Frank, né, que entende de confeitaria. E nada mais importante, né, já que o prêmio ali também faz parte, né, de ganhar uma bolsa aí para essa escola, foi o diretor lá da Le Cordon Bleu. Então, assim, pensa na responsa, né? Obviamente, eles não sabiam desses outros 3 convidados quem eram, mas só dos influencers, além dos jurados, né? Então, foi dividido aí, né, cada grupo, né? O primeiro time versus o segundo time laranja versus time azul. As líderes foram as 2 que ganharam as provas de eliminação. A Geórgia com o time azul e a Gabriela P com o time laranja. Então ali cada um tinha que decidir, né, qual tipo de bolo, né, a massa,
recheio, cobertura e tal. E aí, na hora do mercado, gente, a situação, assim, foi guerra pura. Foi guerra atrás de ingrediente. Primeiramente, que o time azul, eles pegaram todo o fermento. Sem tirar nem pôr. Eles pegaram todos, não deixou nenhuma latinha pro pessoal lá. Não sei pra que tudo isso, porque uma latinha de fermento, né, dá muito. Imagina pra fazer um bolo de 4 metros. Creio ali que 2 latinhas dava no máximo. Então ali, já que todo mundo pegou o fermento do outro time, o time amarelo ali, a Thaís, o que que ela fez? Pegou a gôndola todinha, tinha uma caixona assim enorme de açúcar. Foi lá e roubou, saiu carregando essa parte de açúcar aí. O time azul, ele conseguiu pegar um pouco de açúcar, né? Mas tinha pouco. E também na hora ali de pegar os materiais, né? Eles pegaram poucas batedeiras. Acho que eles estavam com uma ou duas só. O time laranja ficou com a maior parte de batedeira, menos o fermento. Então, o que eles decidiram fazer? Uma massa de pão de ló, que é basicamente farinha, água, açúcar e ovo. Então, fizeram ali o pão de ló, não precisava de fermento e tal. Só que eles tiveram um erro, né? A Renata ficou ali para fazer a massa. Só que ela, primeiramente, ela fez no liquidificador, né? Fez bem coisa em casa, assim. O Jacan até falou depois que essa massa não se faz no liquidificador, se faz na batedeira. E ela não olhou as medidas, assim. Ela foi só misturando uma massa na outra, uma massa na outra, uma massa na outra. E acabou que deu um pequeno erro ali depois, que eu já chego lá para explicar. Aí, né, enquanto isso, né, um dos jurados passou ali com um dos influencers, passou, perguntou lá pra Gabriela, né, que era a líder do time laranja, ela falou que tava sem fermento, e aí eles perguntaram, ué, mas você não tentou nem conversar ali para trocar alguma coisa? Ela ficou meio, depois que ela ficou, né, falando, ai, poderia, né, ter negociado, ter trocado alguma coisa, tipo, trocar uma batedeira ou um pouco de açúcar por um pote de fermento, né? Mas nem isso a líder quis ir lá. E aí, fez a massa do bolo, botou para assar, enquanto o Lucas foi lá para o outro time, né? Junto com um dos jurados. E aí falou para Georgia que eles estão sem fermento lá no outro time. Ela, nossa, mas eu não sabia. Ficou falando várias vezes que não sabia. Se eu soubesse, se tivesse vindo aqui, eu tinha negociado e tal. E aí ela tentou negociar uma batedeira. Ela chegou lá na Gabriela, falou, né? Ah, eu posso te dar um pouco de fermento em troca de uma batedeira. A Gabriela cedeu a batedeira, né? Entregou, porque não estava usando. Pegou o fermento, mas assim, para ela já não tinha mais utilidade, já que as massas estavam no forno. E falando em massa no forno, teve gente aí que errou. Enquanto eu disse, né, que a dona Renata ali fez a mistura toda junta, tinha um abençoado de Deus aí que estava abrindo o forno aí a cada momento, né, para ver se estava crescendo a massa ou não, né, já o vidro lá do forno não bastava. E aí acabou que deu ruim aí na maior parte das massas, meio que embatumou, né? Porque a gente sabe, né, gente, que não pode abrir o forno enquanto o bolo tá assando, né? E aí, ficou meio ruim e tal. E aí, hora de montar os recheios, a cobertura, né? O time azul, né, Jorge, queria um merengue, alguma coisa. E aí, na hora de montar os bolos, né, colocar o recheio, fazer a cobertura, ela quase não colocou ali na lateral do bolo, né, a cobertura. E aí os chefes brigaram, né, falou, a cobertura é para cobrir, não é um bolo pelado, né, acaba também ficaria bem feio um bolo de aniversário pelado, né, se não fosse um naked cake. E aí, hora das avaliações, né, teriam que ter 4 metros, o time laranja ficou assim, 4 metros no limite, assim, no limite o bolo deles. E o time azul foi 4 metros e 27, se não me engano. E aí eles teriam que cortar o bolo em 10 pedaços, né, 10 fatias, para entregar aí para os convidados, para os chefes.
Então, um bolo passou de menos, né? Embatumou e tal, mas tinha recheio, tinha cobertura. E o outro bolo, a massa ficou perfeita, ficou maravilhosa, ficou fofinha. Só que ficou um bolo muito alto, né? A própria capitã falou que queria um bolo alto. E sem quase nada de recheio, tinha assim, ó, um tracinho de recheio. Já que ela queria um bolo alto, ela poderia ter feito 2 recheios, né? 2 tipos de recheio. Ou colocava mais recheio e molhava mais a massa, né? Molhou com champanhe. A gente molha com refrigerante, né? Ou água ou leite, né? Com açúcar. Eles já molhavam com champanhe e a massa tava bem fofinha. Então os chefes ali decidiram votar ali no ganhou, que foi o bolo azul, né? Pelo sabor e pela textura do bolo também, apesar de não ter recheio, né? Porque bolo de aniversário é bolo, né, gente? Enquanto isso, a internet já tava assim, né? Ah, manda os 2 times pra eliminação, porque não ficou bom, né, e tal. Faz uma segunda prova e... e foi isso, né? Então, o time laranja perdeu, foi pra prova de eliminação. E aí, né, sempre quando tem essas provas em equipe, os chefes perguntam pro capitão do time se ele desejava ser salvo ou se ele queria ir para a prova de eliminação com todo mundo, né? A Gabriela lá falou, né, que se deu bem, assim, né, se salvou. A Gabriela se salvou, falando que trabalhou muito e tal. Olha, eu não sei. Eu, no lugar dela, eu entraria junto também, ia para eliminação, porque foi uma parte, assim, de erro da liderança dela, né? Por que ela não ficou de olho lá na pessoa que estava fazendo a massa, ficou controlando o pessoal, né? Se bem que é muita coisa para fazer, mas falar, gente, não abre o bolo antes de 35 minutos, tal. Negociasse o fermento lá com a Geórgia no início, né? Alguma coisa. Essa parte aí, ela pecou, né? Mas vamos ver, né? E aí, a prova de eliminação. Ai, gente, que coisa nojenta. Eu fiquei com muito nojo nessa prova. Primeiro lá, quem ficou para a prova de eliminação, tava lá a surpresa, né? Numa caixinha lá. Eles tiveram que levantar e tá lá aquele tanto de caracol, lesma, seja lá qual o nome daquilo. Os bichinhos vivos mexendo. Ai, que nojo, gente, que agonia. Tinha um lá subindo em cima do outro e não sei o que. Ai, muito ruim, muito nojento. Não sei quem que inventou isso aí pra ser iguaria, pra ser um prato caro. A gente sabe que em questões de sobrevivência, principalmente na selva, precisa, né? Mas aí também ser comida cara e escargot, aí não, né? Então aí eles tiveram que fazer o prato. Descargou. Tiveram aí uma aula do Jacan, né? Porque dos jurados lá, o Jacan falou que foi o único que sabia fazer, que já tinha feito, né? Trabalhava com aquilo, porque é um ingrediente caro, né? Vamos conversar, né? E aí, cada um teve que fazer lá. E aí, cada um tinha que fazer um escargot, né? Tal, prato. Eles não tiveram que matar, porque já teriam pegado o bichinho lá no freezer. A dona Renata quis replicar o prato do Jacan, enquanto outros aí inovaram um pouquinho, uns fizeram nhoque, a Larissa também fez um ravioli, né, com escargot e tal. O Jefferson, achei assim, muito simples e muito esquisito. Ele fez só uma batata doce roxa com o escargot, só. Foi um prato assim, né? O Fogaço mesmo falou que tava perdido. Ele falou que não pensou direito, né? E também porque é uma comida assim que a gente não conhece, né? Ficou bem esquisito. Tem gente que diz que não tem gosto de nada. A Thaísa mesmo experimentou. Nossa, deu uma gritaria. Que muita gente fala assim, não tem gosto de nada, mas a textura é esquisita, assim. Só de você ver, né, aquele bicho nojento, melequento lá. Ai, deve ser uma textura muito boa, não.
O Pietro ganhou a prova. A Larissa, que quase não entregou o prato, assim, entregou no limite ali, também foi um destaque positivo. A Andrea e o Juan foram os destaques ali negativos. A Andrea fez um ravioli, um nhoque ali. Eles acharam assim, meio água de salsicha e tal. O do Juan não ficou muito legal. E o Jefferson ali, infelizmente, teve que dar tchau pra galera. Mas aí a eliminação tá logo ali, né? Mas a repescagem tá logo ali, né? Eu confesso pra vocês que eu achei assim que a Thaís, que tava assim no pezinho ali pra ser eliminada, quase que iria assim no lugar dele por conta dos pratos estranhos, só que do Jefferson tava pior, né? Tava bem simplesinho. E aí, gente, o que vocês acharam aí? Resumi assim, o máximo de coisas, nem contei o mercado saqueado, quebraram coisas, deixaram assim destruir, foi cenário de guerra mesmo, por conta dessa competição aí pra fazer o bolo. E pra quem vocês estão torcendo aí, vocês ainda estão com o rancinho da Larissa, vocês não gostam da Pamela, quem vocês gostam aí, curtam, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.